Olá, turma. Bom dia. Como é que vocês estão? Se readaptando novamente, né? Porque essa semana tá totalmente diferenciada das demais. Como a Sonara já havia dito ontem, nós vamos trabalhar bastante os livros didáticos, tá bom? Então, tia Sonara colocou, né? Antes aí o nosso horário, né? Coloquei até o nosso horário da semana em tempos de pandemia, em tempos de aulas remotas, nós temos um horário de aulas diferenciadas, tá certo? Teremos apenas 3 aulas de português durante a semana, 3 de matemática, 2 de histórias, 2 de ciências, 2 de geografia, uma de artes, a de educação física, que é logo na segunda-feira, e acrescentei produção textual, ou melhor, só troquei, né? Porque nós já tínhamos produção textual na quinta-feira e tia Sonara colocou para sexta-feira. Como vai ser de maneira bem interdisciplinar, teremos tema gerador dessa produção textual relacionada a ciências, história ou geografia, tá certo? Um tema dependendo do momento em que estivermos vivendo, vai ser um tema gerador da nossa produção textual. Para que isso, tia Sonara? Para a gente aprender a escrever mais e melhor, né? Aprender de certa forma a questão da introdução, do desenvolvimento, da conclusão de um texto, tá certo? Lembrando que esse texto sempre tem que ter título, todo o seu desenvolvimento e a sua conclusão, início de parágrafo, início de frase, sempre com letras maiúsculas, e por aí a gente vai estudar no decorrer da semana, tá bom? Mas pra gente iniciar, que Sonara quer assim pedir de todo o coração que vocês fechem os olhos e rezem com tia Sonara aí a oração do anjo da guarda, para que ele possa vir até mim, vir até você, vir até nós, ao nosso encontro, nos protegendo sempre, não desamparando de forma nenhuma, seja em qualquer circunstância. Vamos lá? Todo mundo abrindo o olhinho para prestar atenção, depois da explicação, fechando o olhinho, né, tia Sonara? Para a gente fazer a nossa oração. Vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar na minha casa, na sua casa, nos nossos lares, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Amém. Que bom a gente começar uma manhã assim, com vontade de estudar, mas invocando sempre a presença do Senhor Deus, né? Então, que a gente possa começar, dar um pontapé inicial na nossa terça-feira de uma maneira bem alegre, né? Porque nós vamos agora utilizar o livro didático, não mais teremos tantos vídeos para a gente assistir, e sim leituras para serem realizadas, né? E aí, como foi a experiência do ditado virtual? Vocês gostaram? Fizeram tudo direitinho? Olhei algumas atividades que vocês enviaram, tá certo? Vou dar uma olhadinha, que eu sei que depois que eu reabrir o grupo vai ter mais atividades postadas, né? Porque ontem eu fechei, era quase meio-dia o grupo, então deu tempo ainda de dar uma olhadinha em algumas. Então, só para que a Sonara não esqueça, quando for para vocês responderem, façam a pontinha do lápis, observem se ela tá legal, na hora de fotografar, se a letra vai estar legível, porque quando eu amplio a foto, às vezes fica embaçada, não tem como eu corrigir, certo? Se houver algum errinho de vocês, tá bom? Então, façam a ponta do lápis, sendo ditado, não façam de lápis tinta não, porque aí às vezes a gente esquece ou presta atenção a alguma coisa, escuta bem, né? E quer dar uma melhorada e acaba que fica borrado o caderno de vocês. A minha dica e a sugestão é que vocês façam de lápis grafite, ok? Então, tia Sonara vai dar uma olhadinha, certo? Nas palavras que tia Sonara direcionou para vocês. Então, prestando atenção aí, tá certo? Que tia Sonara vai dar uma lida e vai dar uma corrigida agora de forma virtual para vocês. A primeira palavra do ditado, do qual eu fiz ontem, a palavra amém, certo? Tem a escrita do acento agudo na letra E. Sabiá tem acento agudo na última letrinha, na vogal A. Café, o acento agudo no E. Dominó, acento agudo no O. Abacaxi,
não tem acento. Lembra que eu disse que nem sempre todas as palavras oxítonas vai ter necessariamente acento? Nós vamos, para descobrir se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, a gente tem que ter atenção apenas na entonação, na sílaba forte. Mas nem sempre ela vai ter um acento. Por exemplo, abacaxi. Não tem acento, mas a sílaba forte é qual? Abacaxi. Qual seria? Certo? Então, depois nós temos aí a palavra urubu. Também não tem acento. Amor. Não tem, né, galera? Cristal, se escreve com L no final. Cristal com L no final. Também com acento agudo na letrinha E. Maracujá, sílaba forte é o já. Tem um acento agudo no A. Conversa no E, o acento agudo no E. Avô, o chapeuzinho do vovô, porque o som é fechado. Avô, diferente de avó. Olha o tom. Avó, o som é aberto. Avô, o som é mais fechado. Por isso que a gente diz que tem um acento do vovô, o chapeuzinho do vovô. Sucuri, não tem acento. Guru, não tem acento, se escreve com a letra G. G de gato. Guru. Melhor, não tem acento. Anzol, com L no final. Parabéns, tem um acento agudo no E. Gambá, o acento agudo na letrinha A, da sílaba ba. Inglês, inglês é o chapeuzinho do vovô na letrinha E. Pivô, olha o som. Pivô, som fechado, é o acentinho, o chapeuzinho do vovô no O. Ali, não tem acento. Tabu, não tem acento. Tambor, também não tem. Anel, com L no final. Ninguém, ninguém, tem acento agudo no E. Detém, tem acento agudo no E da sílaba tem. Detém, é a sílaba que soa mais forte. Atrás, tem um acento agudo no A. Ananás, tem acento no A, no último A, tá certo? Crochê, o acento do vovô no E, o acento circunflexo, tá? Curió, curió, acento agudo no O. Xodó, acento no O, da sílaba dó. Saci, não tem acento. Guri, não tem acento. Bambu, não tem acento, mas é uma palavra oxítona. Olha a última sílaba forte. Bambu. Lembrando da regrinha do M e do N, que o M nós só escrevemos antes do P e B. Então, se eu estiver escrevendo bambu, eu vou escrever com N ou com M. Sagu, com a letrinha G, tá certo? Na sílaba gu. Melhor eu já havia dito antes, né? Sabor, não tem acento. E por final, cível, certo? Cível, não tem acento. Certo? Vamos lá? Então, essas foram as palavrinhas. Depois eu vou mandar a fotografia para vocês, ok? Então, continuando na nossa aula de português. Vocês vão pegar o livro de português, abrir na página 71, ok? Antes da gente iniciar, eu quero só dar uma lida, mas eu também vou mandar a foto para vocês, tá bom? Das regrinhas de acentuação. Então, isso que eu vou ler aqui, que depois eu vou mandar a foto para vocês, vocês vão escrever no caderno de português para ficar uma regrinha, para vocês sempre quando forem escrever e sempre quando forem descobrir o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona, dá uma olhadinha na regrinha, tá certo? Por exemplo, a regrinha básica para as palavras oxítonas. As palavras oxítonas que são acentuadas graficamente respeitam as seguintes regras. Primeiro, terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Por exemplo, A ou as, E ou es,
e o O ou os, certo? Exemplo, sabiá, aliás, café, português, giló e retrós. Sabiá termina com a oxítona. Aliás, tem a presença do A acrescentado o S. Café é só a presença do E acentuado. Português tem a presença do E acrescentado ao S. Giló, só o O. E retrós, o acréscimo do S. As palavras terminadas, desculpem, em ou ens, exemplo, amém, parabéns, também, todas elas tinham aí no ditado, não tinha? As palavras terminadas em ditongos abertos, como ei, eu, oi, seguidas ou não de S, certo? Então, essa regrinha aqui eu vou mandar para vocês por foto, para vocês transcreverem no caderno de português. Uma regrinha para as palavras paroxítonas. Acentuamos as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, I, U, PS, ão, sempre associada ao S no final. Por exemplo, uns, outra palavrinha, lavavel, lavavel. Se eu separar, aqui é uma trissílaba. Se eu separar lavavel, qual é a sílaba mais forte? Vá, certo? Daí eu já vou entender que aí é uma palavra paroxítona. Pólen, repórter, tórax, lápis, bônus, bíceps, ímãs, sótão e álbum. Isso aí que a Sonara tá lendo, mas aos poucos a gente vai aprender tudo na prática, tá certo? Paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidos ou não de S, também são acentuadas, tá certo? Então, tudo isso aqui a Sonara vai passar para vocês transcreverem para o caderno. E uma regrinha básica aí para as palavras proparoxítonas, tá certo? Palavras proparoxítonas são palavras que têm a antepenúltima sílaba da palavra como sílaba tônica, ou seja, sílaba forte. Segundo as regras de acentuação do português, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Diferente das oxítonas, que as oxítonas nem sempre são acentuadas, né? Como sucuri, não tem acento. Mas aí a gente vai descobrir que ela é oxítona. Mas as palavras proparoxítonas, a regrinha diz que as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Essa é uma regrinha diferente. Mas não se preocupem que isso aqui vai mandar a foto para vocês já já, tá certo? Então, continuando em português, vocês vão abrir o livro agora na página 71, certo? Nós temos uma leitura na página 70, tá? Mas aí nós vamos adentrar na página 71, ok? E diz o seguinte, um pouco mais de tonicidade das palavras. Na unidade anterior, tá certo? Nessa leitura, vocês podem fazer essa leitura, como é uma leitura bastante extensa, vocês vão fazer com calma em casa, tá? Para o vídeo não ficar tão extenso, que a Sonara já vai direto para a atividade, tá bom? Como é uma leitura bem clara, vocês não vão ter tanta dificuldade de compreensão, tá? Vou fazer a leitura, tá? Porque aí vocês prestam atenção na tonicidade das palavras e podem também refazer em casa. Então, vamos lá. Na página 70, por exemplo, uma lição inesperada é o título do texto. No último dia de férias, Lilico nem dormiu direito. Não via a hora de voltar à escola e rever os amigos. Acordou feliz da vida. Tomou o café da manhã às pressas, pegou sua mochila e foi ao encontro deles. Abraçou-os à entrada da escola, mostrou o relógio que ganhara no Natal. Contou sua viagem ao litoral. Depois ouviu as histórias dos amigos e divertiu-se com eles, o coração latejando de alegria. Aos poucos, foi matando a saudade das descobertas que fazia ali, das meninas ruidosas, do azul e do branco dos uniformes, daquele burburinho à beira do portão.
Sentia-se como um peixe de volta ao mar. Mas, quando o sino anunciou o início das aulas, Lilico descobriu que caíra numa classe onde não havia nenhum de seus amigos. Encontrou lá só gente estranha, que o observava dos pés à cabeça em silêncio. Viu-se perdido e o sorriso que iluminava o seu rosto se apagou. Antes de começar, a professora pediu a cada aluno que se apresentasse. Aborrecido, Lilico estudava seus novos companheiros. Tinha um japonês de cabelos espetados e um jeito de nerd. Uma garota de olhos azuis, vinda do sul, pareceu-lhe fria e arrogante. Um menino alto que quase bateu do teto quando se ergueu tinha toda a pinta de ser um bobo. E a menina que morava no sítio? A coitada comia palavras, olhava-os assustada, igual a um bicho do mato. O mulato, filho de pescador, falava arrastado, estalando a língua, um sotaque de malandro. E havia uns garotos com tatuagens, umas meninas usando óculos de lentes grossas, todos esquisitos aos olhos de Lilico. A professora? Tão diferentes das que ele conhecera. Logo que soou o sino para o recreio, Lilico saiu a 1000 por hora, à procura de seus antigos colegas. Surpreendeu-se ao vê-los em roda, animados, junto com os estudantes que haviam conhecido horas antes. De volta à sala de aula, a professora passou uma tarefa em grupo. Lilico caiu com o japonês, a menina gaúcha, o mulato e o grandalhão. Começaram a conversar cheios de cautela, mas paulatinamente foram se soltando, a ponto de, ao final do exercício, parecer que se conheciam há muitos anos. Lilico descobriu que o japonês não era nerd, não. Era ótimo em matemática, mas tinha dificuldade em português. A gaúcha, que lhe parecia metida, era gentil e o mirava ternamente com seus lindos olhos azuis. O mulato era um caiçara responsável. Ajudava o pai desde criança e prometeu ensinar a todos os segredos de uma boa pescaria. O grandalhão não tinha nada de bobo. Raciocinava rapidamente e com aquele tamanho seria legal jogar basquete no time dele. Lilico descobriu, inclusive, que o havia achado mal-humorado quando ele se apresentara, mas já não pensava mais assim. Então, mirou a menina do sítio e pensou no quanto seria bom conhecê-la. Devia saber tudo de passarinhos. Sim, justamente porque eram diferentes. Havia encanto nas pessoas. Se ele descobrir aquilo no primeiro dia de aula, quantas descobertas não haveria de fazer no ano inteiro? E como um lápis deslizando numa folha de papel, um sorriso se desenhou novamente no rosto de Lilico. Que bela história, meus amores. Daí a gente pode até se retratar nas questões que a gente trabalhou semana passada, do diferente e igual, né? Lilico chega na escola todo eufórico, achando que vai reencontrar pessoas que já conhecia e de repente é colocado de frente às pessoas totalmente diferentes e novos aprendizados, novas descobertas e amizades feitas para o ano inteiro e quem sabe para a vida, né? Mas isso aí a gente já vive todos os anos. A gente vivencia todos os dias, né? Ao chegar na escola, que uma vez ou outra tem uma carinha que parece ser nova porque está lá todos os dias, mas há sempre uma personalidade diferente que a gente descobre nos nossos coleguinhas. Não é isso? Então, com essa leitura aqui, nós vamos começar a responder a atividade das páginas 71 e 72, que diz assim: na unidade anterior, você estudou que as palavras podem ser classificadas em 3 grupos, quanto à posição da sílaba tônica. Isso nós vimos um pouco do conceito ontem na segunda-feira, e posterior, a Tissonara vai colocar as regrinhas também, para dar uma refrescada na memória. Então, no primeiro quesito diz: escreva 3 exemplos para cada grupo. Palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Eu quero 3 palavrinhas de cada, que você pode retirar justamente da leitura. Ok? Na página 72, há palavras que têm a mesma grafia,
mas cujos significados se alteram em razão da posição da sílaba tônica, como aconteceu no trava-línguas. Sábia, sabiá e sabia. As três escrevem da mesma forma, porém o acento e a tonicidade da palavra, né, a sílaba tônica mais forte é o que dá o diferencial da palavra, tá bom? Então, por exemplo, ele trabalhava em uma fábrica de peças para carros. Ele trabalhava em uma fábrica. Qual é a sílaba forte? Fá. Depois eu tenho, não se fabrica mais esse modelo de carro. Qual seria a sílaba forte aí? Fabrica. Então, eu tenho aí mais uma questão. Complete as frases com as palavras entre parênteses. Note que essas palavras, a posição da sílaba tônica é diferente, ou seja, nós teremos a mesma escrita, porém, a sílaba tônica vai soar diferente. Então, você vai escolher uma das palavras que estão entre parênteses e adequar a frase mais corretamente. Por exemplo, na letra A, ela tem uma quanto à roupa que vai usar na festa. Ela, que ele vai à festa. Você vai escolher entre a palavra duvida ou dúvida. Percebam que a escrita é igual, o que vai diferenciar é o acento agudo e a pronúncia da palavra para observar qual seria a sílaba forte. Por exemplo, ela tem uma, seria duvida ou seria dúvida quanto à roupa que vai usar na festa. Na segunda opção, ela duvida que ele vá à festa ou ela dúvida que ele vá à festa. Tá vendo que uma palavrinha com um acento diferente transforma o sentido da palavra, transforma o sentido de uma frase? Entenderam? Então, esse quesito da página 71 e 72 é para a gente dar uma refrescada na memória sobre essa tonicidade, sobre essa acentuação e a classificação delas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Ok? Então, a gente finaliza aqui, tá certo? Nossa aula de português. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Que vai dar uma pausa. Vocês vão aí agora pegar para adicionar o livro de geografia, tá? O vídeo vai ficar bem extenso, mas para não ter que mandar vários vídeos, tá certo? Que vai tentar fazer um só e de uma forma mais complexa, tá bom? Então, ou melhor, de uma forma mais simples, complexa não, porque já diz complexidade, já diz coisas complicadas, né? Então, ao invés de mandar 3 vídeos, eu vou tentar mandar um vídeo só, um vídeo corrido, tá? Então, português concluído. Pegaremos agora, tá? O de história. Ok? No livro de história, nós vamos fazer uma leitura no capítulo 2, que precisamente é na página de 28 a 29. Nós vamos tratar um pouquinho sobre povos e religiões, tá? Então, na página 28 e 29, certo?